começar o Ministério da Palavra. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, e nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Enquanto você localiza o texto, nós vamos ler. Eu quero aproveitar e dizer, nos 2 últimos domingos de fevereiro, iniciei uma série de mensagens para falar da relação do cristão com Deus e o dinheiro. Começamos falando sobre uma questão de honra, né? Que honra não é algo que Deus necessita, mas é um efeito regulador na nossa relação, por um lado com Deus, de outra com o dinheiro. A única coisa que foi chamada claramente na Bíblia de um concorrente direto ao senhorio de Deus. Depois, na semana seguinte, falamos sobre generosidade, focando não a dádiva em si, mas a manifestação do caráter de Deus, que é doador, né? Depois de 2 mensagens mais genéricas, nós entramos em uma que toca um pouco em contribuição, mas a ênfase não era falar sobre a contribuição em si. Domingo passado eu falei sobre o dízimo como um ato profético que celebra a redenção, né? E embora a gente sinalizou uma área específica de contribuição, nós queríamos enfatizar muito mais o reconhecimento da obra redentora, do senhorio de Deus sobre nossas vidas, do que só a contribuição em si. Seguindo essa linha de pensamento, eu quero falar hoje sobre uma lei espiritual, né? Eu honestamente senti Deus de fazer uma diferença na ordem em que iria comunicar essas mensagens, mas acredito que ela se encaixaria muito bem se ela fosse a segunda palavra da série, se ela tivesse sido apresentada na sequência da mensagem Uma Questão de Honra. Então, caso você não acompanhou a primeira mensagem da série, Uma Questão de Honra, fica aqui o meu apelo para que você vá lá, né, no YouTube, entre no canal da Alcance Curitiba e ouça essa mensagem, Uma Questão de Honra. É um fundamento para tudo o que estamos falando nesses dias. Então, Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu aprendi desde garoto, desde a infância, que uma excelente forma de memorizar os textos bíblicos é repetindo, é afirmando, é lendo em voz alta, é declarando. Então vou pedir a você uma gentileza de repetir esse versículo comigo. Pode ser? Diga comigo: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Bom, quando falamos a respeito da questão de honra, nós mostramos que é importante distinguir o que é propósito nessa proposta feita por Deus e o que é consequência. Celeiros cheios, lagares transbordantes não são o propósito, elas são a consequência, o efeito colateral. O propósito é dar a Deus honra. Já apresentamos antes, eu não vou ficar repetindo isso, que Deus não precisa de honra, Deus não precisa de absolutamente nada, Ele é completo, Ele é absoluto, Ele é perfeito em si mesmo e Ele não tem necessidade de coisa alguma. Paulo, pregando em Atenas, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. E apresentamos a ideia de que o pedido de honra tem muito mais a ver com o efeito regulador na nossa vida. Esse texto não fala apenas de honrar ao Senhor com os bens, mas ele adiciona algo que muitas vezes a gente acaba não compreendendo. O texto diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A palavra primícias fala dos primeiros frutos. E aqui nós percebemos, obviamente, que o escritor, né, de Provérbios está mexendo em algo que durante a lei de Moisés, que estava em vigor no tempo em que isso foi escrito, as primícias eram parte de diversas contribuições. Por exemplo, nós podemos olhar para o fato de que Deus pediu que os primeiros frutos da terra, da agricultura, mas também dos animais, fossem santificados para Ele. Mas também nós tínhamos uma festa estabelecida por Deus anualmente, que era a festa da colheita, que também era chamada de a festa das primícias. Sob várias perspectivas, o entendimento de primícias estava lá, estava claro. E o que o texto de Provérbios está nos dizendo, que as primícias tinham um papel: dar a Deus honra. Nós muitas vezes entendemos em elementos da nossa cultura que a coisa que nós fazemos, e não é
por uma avaliação prática do que foi feito com aquilo, ou de para que aquilo foi feito, a não ser cultivar um lugar de honra. Então deixa eu pegar um exemplo de algo que é cada vez menos frequente para as gerações atuais, mas para muitos de nós que já temos um pouquinho mais de idade, isso já foi mais comum. Por exemplo, quando chega o momento de numa festa de aniversário, por mais simples que seja, sempre tinha um bolo, né? Por mais simples que fosse o bolo. E quando o aniversariante, depois de receber os parabéns, soprar a vela, cortava o bolo, era auxiliado nisso. Havia um ritual na nossa cultura, muito repetido em tantos lugares do Brasil, onde o aniversariante decidia para quem lhe daria o primeiro pedaço do bolo. Isso significa o quê? Todo mundo que estava ali, que foi convidado, já tinha sido honrado, porque tinham outras pessoas do relacionamento que nem podiam estar ali. Às vezes, muitos de nós, até por limitações financeiras, tinham que selecionar entre os amigos, as pessoas próximas, quem estaria. Então, quem estava ali já estava num time honrado. Mas aquele que recebeu o primeiro pedaço do bolo, uma mensagem estava sendo mandada para ele, dizendo: você é a pessoa que nesse momento, por algum motivo, por alguma razão, né, eu quero honrar de uma forma diferente. O primeiro pedaço do bolo não é necessariamente nem mais gostoso e nem maior do que o resto do bolo. Então, o elemento prático não era que a pessoa comeria alguma coisa diferente das demais, mas era a mensagem que estava sendo comunicada. E nós conseguimos entender isso com clareza. Quando olhamos para a lei das primícias, nós precisamos entender que o elemento prático nunca foi aquilo que era entregue, nem o que seria feito com aquilo que foi entregue, mas era a mensagem que seria comunicada, né? E essa mensagem focava algo particular, que é o primeiro elemento que eu quero destacar aqui. O primeiro lugar é de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: o primeiro lugar é de Deus. Então, quando a gente olha para isso, precisamos entender como um princípio espiritual que vai reger toda a vida cristã, todo o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, né? Essa é uma ênfase bíblica. E nós precisamos entender, e ao dar o título de a lei das primícias e não apresentá-la como mera contribuição, eu quero mostrar que, além de um rito cerimonial da antiga aliança, nós temos uma lei que se perpetua, que se estende inclusive para a nova aliança, e ainda que não seja necessariamente uma forma específica de contribuição, ela reflete princípios que deveriam não só ser entendidos, mas praticados. Por meio da prática nós expressamos, comunicamos o valor. E eu acredito que isso tem muito a ver com manter-se consciente do senhorio de Deus. Eu publiquei meu primeiro livro em 1993, eu brinco que era uma apostilinha, ele tinha umas 50 páginas, que era sobre falar em línguas. Em 97 ele se transformaria num livro. Antes que o primeiro fosse ampliado, eu publiquei um outro chamado Conhecimento Revelado, em 1997. A diferença entre 93 e 97 é que em 93 eu ainda era solteiro. Em 97 eu estava casado, eu e Kelly nos casamos em 95. Então, quando eu recebi da gráfica, né, os livros que haviam sido impressos, eu lembro de ter feito algo. A primeira caixa que eu abri, o primeiro livro que eu tirei, eu entreguei para Kelly, a minha esposa, né? O que eu queria com aquilo? Comunicar uma mensagem para ela. E se tornaria depois um ritual que eu cumpriria, né, todo livro que saísse, isso virou um ritual. Eu lembro quando conheci o pastor Marciano, nossa aproximação se deu por uma relação basicamente comercial, né? Ele trabalhava numa gráfica, ele conseguiu vender os serviços, né, da empresa que ele trabalhava, me atraiu como cliente. E eu lembro do primeiro livro que imprimi com ele, eu estava num prazo, né, e ele falou: olha, nós vamos resolver o prazo, mas você vai ter que pegar o livro aqui, não dá tempo de entregar. Então passei por Curitiba, na época não morava aqui, para pegar os livros e levar para o lugar do evento que eu iria. Então ele foi até o lugar da gráfica, mostrou: olha, essas são as caixas que você vai levar de todo o material. Abriu uma na minha frente, falou: dá uma olhada na qualidade, vê se está contente. Eu examinei e falei: está tudo ótimo, né? Falei: vou levar. Quando eu falei vou levar, ele falou: mas esse aqui fica, tipo, esse é o meu exemplar. Quando ele falou esse aqui fica, eu tomei da mão dele e falei: pega qualquer outro, esse aqui já tem dono. Ele ficou me olhando com a cara de o quê? Falei: o primeiro que sai da primeira caixa é sempre da Kelly. Ele olha para mim e pergunta: você quer que ela leia primeiro? Eu falei: eu nem sei se ela vai ler. Ela já leu o manuscrito antes de eu publicar, já me ouviu pregar, já me ouviu falar do assunto. Não sei se ela vai ler esse negócio de novo, né? Mas por que o primeiro é dela, né? Qual a diferença dela pegar o primeiro da caixa ou o último da última caixa?
não estão numerados, né? Se fosse para ler não importava a ordem, não lendo e guardando de lembrança não importa a ordem, mas o propósito de separar o primeiro não era o que ela faria com o livro, era a mensagem que eu estava comunicando para ela. Era a minha forma de dizer: você é a pessoa mais importante na minha vida, no meu ministério. Sem o seu apoio eu não estaria fazendo nada disso. Então entregar o primeiro era não só uma declaração para ela, mas uma lembrança importante que eu precisava manter no meu coração. Por isso viria a se tornar depois uma espécie de rotina, de ritual, né? E dos 24 livros que eu publiquei até agora, aliás, quando tem uma ampliação, quando tem reedição, quando tem tradução, vai para outra língua, toda vez o primeiro exemplar eu entrego para ela. Qual é a ideia? Não é o que ela fará com o livro, é a mensagem que eu estou comunicando, e não só a mensagem que eu comunico a ela, mas a consciência que eu preservo no meu coração. Dito isso, nós precisamos entender que antes de, na lei de Moisés, as primícias serem instituídas por Deus como um padrão, uma das muitas ofertas seriam entregues, esse valor já estava claramente estabelecido. E ele visava fortalecer o quê? A ideia de que o primeiro lugar é de Deus. Então vamos abordar a vida cristã de uma forma genérica. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dos versos 28 a 31, nós vemos Jesus sendo questionado por um homem a respeito de qual era o primeiro, o principal, o maior de todos os mandamentos. Então Jesus está diante do desafio de torcer a escritura da época, que era o Antigo Testamento, né? Espremer aquilo e tirar uma coisa que se destaque de todas as demais. Ele nem titubeou, ele respondeu direto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso coloca amar a Deus não apenas como o primeiro mandamento, mas amá-lo com amor total, amar com tudo o que é em nós, porque Deus vem em primeiro lugar, Ele é o centro de tudo. Em Lucas, no capítulo 14, nosso Senhor está ensinando sobre o que significa ser discípulo dele, e Ele vai afirmar nos versículos 26 e 27 de Lucas: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus próprios irmãos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. No verso 27 ele diz: quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem o discípulo top e o discípulo meia boca, níveis de discipulado. Ele diz: se quer ser meu discípulo, tem que me colocar à frente de você mesmo, das pessoas que você mais ama, daqueles com os quais você mais se importa. Na sequência, a partir do verso 28, Jesus vai contar duas parábolas. Nas duas alegorias, ele vai comunicar a mesma ideia. Ninguém se lança a um empreendimento sem primeiro sentar e calcular quanto custa, para ver se pode ir até o fim. Porque se não der conta de ir até o fim, é melhor nem começar o empreendimento. Então Jesus arremata, né, a aplicação prática dessas ilustrações com a frase do 33, verso 33 de Lucas 14: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, o que eu e você percebemos ao longo do ensino, se queremos relacionar com Deus, o primeiro lugar é dele. Nós temos que amá-lo mais, né? Mais do que a nós mesmos, mais do que as pessoas a quem amamos. Ele precisa ser o centro, ele precisa ter o lugar de primazia. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que ele está falando? Se você olhar o ensino nos versos anteriores, ele está falando: não se preocupe com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Jesus está falando de necessidade básica, gente. Sobrevivência, comida, bebida e vestuário. E diz: põe o reino de Deus em primeiro lugar, antes das suas necessidades básicas, e o resto Deus cuida para você. Mas o primeiro lugar é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, algo que nós percebemos ao longo das escrituras é Deus comunicando uma ideia, um conceito, um princípio que tem que ser entendido, alimentado, né, desenvolvido. A consciência dele tem que ser preservada, tem que ser comunicado. E repito, não é porque Deus tem necessidade, quer você o reconheça como o primeiro ou não, ele seguirá sendo o primeiro. Mas se você não reconhecer, o prejuízo será todo seu. E o Deus que nos ama e sabe a diferença que isso fará nas nossas vidas, ele promove sempre a ideia e o entendimento de que o primeiro lugar é dele. Isso é o que está por trás da aplicação dessa lei espiritual, que eu quero chamar de a lei das primícias. Então, dito isso, eu queria que a gente, em segundo lugar, entendesse um pouquinho melhor as primícias na Bíblia.
né? Já entendemos que o que está por trás delas é a ideia da primazia, do primeiro lugar pertencendo a Deus. Mas é importante que a gente entenda um pouquinho a prática das primícias em si. Algumas coisas aparecem na Bíblia antes mesmo de serem instituídas na lei de Moisés, né? E uma dessas coisas que você vai observar diz respeito à lei das primícias. A primeira menção de oferta na Bíblia, ela tem como cerne, como X da questão e de toda a discussão, a questão das primícias. Gênesis capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 7, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Depois de mencionar 2 dos muitos filhos que Adão e Eva tiveram, como depois você vai ler em Gênesis 5, a Bíblia diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Essa informação é muito importante, porque vai nos ajudar a entender o resto. 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que nós temos por trás desse texto é Deus aceitando a oferta de um e não aceitando a oferta de outro. Quando mês passado falei aqui sobre uma questão de honra, eu mostrei que o interesse de Deus nunca foi na oferta, mas sim na honra. E nós somos desafiados na Escritura a expressar honra. Por meio de Malaquias, Deus disse: se você não me der honra, não precisa dar nada. Eu não estou atrás da sua oferta. Eu quero honra. Ou você me dá honra ou não dá nada. Se você pegar essa linha de pensamento, você vai entender o que aconteceu nesse texto aqui. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, dos primeiros frutos do seu rebanho. E a oferta dele foi aceita. Mas a oferta de Caim não. Quando era garoto, eu lembro de pregadores, professores de escola bíblica falando: a oferta de Abel foi aceita porque ele ofereceu um cordeiro, que é tipo de Cristo e do sacrifício de Cristo, e nós só seremos aceitos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas Caim não. Caim trouxe do fruto do seu trabalho, e ninguém é aceito por esforço, por mérito, por obra. Gente, a mensagem é linda se a gente estiver falando de salvação, mas não tem nada a ver com o que aconteceu. Porque a Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelhas. Então, quando ele entrega as primícias do rebanho, ele está entregando o fruto do seu trabalho. Ele trabalhava com aquilo. Os dois entregaram o fruto do seu trabalho. O ponto não é se alguém está entregando o fruto do trabalho. O texto de Provérbios nós estamos lendo fala para honrar Deus com as primícias da renda. Ou seja, a gente usar justamente o resultado do trabalho para poder honrar a Deus. Então a questão aqui não é o que foi entregue, se é resultado de trabalho ou não, porque ambos fizeram. A Bíblia diz que Abel, ao entregar as primícias, os primeiros frutos, bom, se ele é pastor de ovelhas, está trabalhando com isso, as primeiras crias são os primeiros rendimentos, os primeiros ganhos dele. Em vez de usufruir do seu ganho, ele decide sacrificar a Deus as primícias. O que é que ele está dizendo? Deus primeiro, eu por último. Agora a Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, a palavra tempos no original hebraico, ela é incerta. Não dá para dizer com precisão se ela se refere a dias, semanas, meses, assim como no português a expressão tempo é indefinido. Se a gente falar dia, semana, anos, nós estamos especificando a medida do tempo, a duração, mas só a palavra tempo é indefinida. Então, o que está em questão é a expressão no fim de uns tempos. Então, não importa o tamanho do intervalo, se são dias, semanas ou meses, o fato é que ele entrega a sua oferta no fim. Se ele entregou no fim, significa que ele já está usufruindo do seu rendimento. E a mensagem de Caim era o oposto da mensagem de Abel. Caim estava dizendo: eu primeiro, Deus por último. E aqui nós temos uma desordem. Se o primeiro lugar pertence a Deus, por que é que ele vai ficar por último? Então Deus não aceita aquela oferta, porque a mensagem que ela comunica não atende o propósito que deveria. Então imagina você numa festa de aniversário dizer: e o último pedaço agora vai. É melhor ficar quieto do que destacar que você está dando o último para alguém. Não teria honra nenhuma naquilo. E basicamente foi o que Caim disse: e o último pedaço vai para Deus. E Deus olha e diz: é ruim, pega esse bolo de volta que eu não quero esse negócio não, né? Então o que nós percebemos é que Caim fica aborrecido que Deus não aceita a oferta. E Deus diz: se você fizer o que é certo, você vai ser aceito.
Mas se não fizer, não vai ser. Ou seja, presume-se, e aqui nós temos que aplicar lógica nas entrelinhas, que Caim sabia exatamente o que Deus queria. Nós não temos noções, a Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva antes da queda todos os dias. Nós não temos noção de quanta coisa Deus conversou, do que Deus falou, do que Deus comunicou. Imagina que a humanidade está começando, zero conhecimento, muita orientação teve que ser dada sobre muita coisa. Então quando Deus está dizendo, se você fizer o que é certo, presume-se que Abel não fez apenas algo espontâneo, mas que havia algum nível de entendimento sobre o que era certo e o que era errado. Ou seja, essa questão das primícias que posteriormente seria estabelecida, instituída por Deus, né, na lei de Moisés, Êxodo 34, 26, por exemplo, diz: tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Então, Deus pediria as primícias da terra. Caim não fez nada de errado ao entregar as primícias da terra. Deus pediria as primícias dos animais, assim como Abel fez. Isso seria instituído como um padrão depois. Mas o que nós precisamos entender é que, no mínimo, presume-se que já havia uma compreensão. Eu não quero de forma alguma insinuar que nós precisamos ter um padrão de oferta hoje que a gente vai chamar, olha, essa oferta é assim, tem que ser feita dessa forma, com essas regras. Mas o que eu quero te mostrar é que é uma lei espiritual que ela vem do Antigo Testamento, antes da lei, ela passa pela lei, e o Novo Testamento mostra que, além da lei de Moisés, no novo sacerdócio de Cristo, na nova lei, a lei espiritual, ela permanece, como eu vou mostrar para você. E por qual razão Deus nos comunicaria a ideia e o entendimento de que a lei espiritual, o princípio permanece, se não fosse querer nos comunicar algo prático com isso? Então, antes de mais nada, é evidente que a gente não pode pegar ritos cerimoniais da lei que foram interrompidos e tentar aplicar aqui no Novo Testamento. A gente não sacrifica mais animais. Então isso que eles faziam não vai ser reproduzido de forma literal. No entanto, o que eu e você precisamos entender é que a Bíblia diz que a lei, Hebreus 10:1, não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Então muitos desses ritos cerimoniais, eles tinham figuras proféticas de um princípio que seguirá sendo aplicado. Então, por exemplo, em Levítico, no capítulo 23, se você for rápido de endereço, quiser me acompanhar na leitura, Levítico capítulo 23, a partir do verso 10, Deus fala com Moisés assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, que é referência à terra prometida, e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Esse moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. Verso 12. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Vamos aqui fazer uma pausa. Quando entrarem na terra que eu lhe dou e fizeram a colheita, plantou, chegou a hora de colher, Deus diz: vocês trarão um feixe das primícias. O que era o feixe? Ou molho, dependendo a tradução. A pessoa com a mão ela abraçava, imagina por exemplo o trigo plantado, cevada, qualquer coisa, ela abraçava o que o braço conseguia segurar, com a outra mão ela passava a foice, e de repente ela amarrava isso, porque ele não era colhido de forma solta. Então a colheita era interrompida, acabou de começar, o camarada abraçou, primeiros frutos, vai levar para o sacerdote, quando? No dia depois do sábado. Todos os cultos, as festas, a não ser aquelas que tinham datas fixas, elas aconteciam num dia solene e santo, que era o sábado. Que dia da semana é o sábado? O 7º. Mas Deus diz, primícias não se entregam no sábado. Primícia se entrega no primeiro dia da semana, o dia depois do sábado. O dia depois do sábado, né, o domingo é o primeiro dia da semana. Então Deus estava dizendo, não só você pega o primeiro fruto, mas entrega no primeiro dia da semana. Um padrão instituído por Deus. Olha o verso 14. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigos verdes, até o dia em que trouxerem a oferta ao seu Deus. Ou seja, Deus está dizendo, você não pode comer do fruto do seu trabalho antes de me honrar com os primeiros frutos. Se você comer antes, o que você está entregando para mim não é primeiro fruto. O primeiro fruto foi parar no seu bucho. Então Deus diz, não coma, me ponha em primeiro lugar. Agora, olha o final do verso 14. Esse é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Tudo aquilo que na lei de Moisés foi chamado de estatuto perpétuo,
não tinha prazo de validade como lei espiritual. Podia ter prazo de validade como rito cerimonial. Então, por exemplo, a circuncisão foi declarado estatuto perpétuo. A oferta de incenso foi declarado estatuto perpétuo. A gente não faz nenhuma das duas coisas de forma cerimonial, literal. Mas a Bíblia diz que a circuncisão hoje é no coração, que a oferta de incenso são as orações dos santos. Ou seja, nós temos uma réplica desse cerimonial nas nossas práticas espirituais. Então, quando Deus fala colocá-lo em primeiro é estatuto perpétuo, nós podemos até não ter literalmente o mesmo padrão de oferta como rito cerimonial, mas a lei permanece. Quem está entendendo? Agora, se você continuar a leitura, verso 15 de Levítico 23, contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida pelo sacerdote. Deverão ser semanas inteiras, 7 semanas. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. Então, o camarada entrou, colheu o primeiro feixe, interrompeu a colheita. Vamos levar para que o sacerdote apresente como oferta movida, oferta de movimento diante do Senhor. Que dia? O domingo, primeiro da semana. Deus diz, a partir disso contém 7 semanas inteiras. Então, do domingo que ele apresentou a oferta até o sábado, 7 dias, uma semana. Depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Ao final de 7 semanas, você ainda lembra da tabuada? 7 vezes 7? 49. Ao final de 7 semanas, vocês peguem o dia posterior ao último sábado da 7ª semana, que era de novo o domingo, o primeiro dia da semana. Era o dia de número 50. Ele diz, nova oferta ao Senhor. Em Romanos 11:16, você vai ver Paulo dizendo, se as primícias são santas, a massa também é. O que ele está falando da massa? Da oferta de cereais, que era oferecida no dia de número 50. Antes da gente entrar na aplicação prática disso, vamos olhar para os elementos proféticos, porque Deus tratou disso com tanta seriedade, que até eventos que são importantíssimos na nossa redenção, eles cumprem essas leis espirituais. Por exemplo, que dia Nosso Senhor ressuscitou? O primeiro dia da semana, o domingo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 20, Jesus é chamado de as primícias dos que dormem. Quando falamos da ressurreição, a Bíblia introduz Cristo dentro de uma lei espiritual, chamada lei das primícias. Agora, quando alguém entrava no campo colher, colhia um talo de trigo ou cevada, ou era um feixe? Um feixe. Então, quando Cristo ressuscita e entra na categoria primícias, a pergunta a ser feita é, ele ressuscitou sozinho, como um único talo, ou ele é parte de um feixe e houve ressurreição de mais pessoas? Mateus capítulo 27, eu vou fazer questão de ler esse texto, porque eu lembro do dia que eu prestei atenção, ficava me perguntando, isso está mesmo na Bíblia? Mateus é o único que fala disso. Mateus 27:51 mostra que depois de ir na cruz, Nosso Senhor bradar, entregar o Espírito, a Bíblia diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Mas diante do brado de Jesus não é só o véu do templo que se rasga. A Bíblia diz, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Agora preste atenção, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, não na hora da morte, mas o texto diz, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você consegue imaginar receber uma visita dessa na sua casa? Nós não sabemos se estamos falando de santos aqueles dias, para ter aparecido na cidade, né, a outras pessoas. Eles foram reconhecidos, então a gente fica imaginando detalhes que não estão claramente descritos. Mas o que eu e você podemos entender, Cristo não ressuscitou sozinho, porque as primícias nunca era um talo, era um feixe. E a Bíblia apresenta Cristo nessa ordem das primícias. Quando foi a ressurreição? Primeiro dia da semana. Aí você conta 50 dias das primícias. E aí você tinha a nova oferta ao Senhor. Deus instituiu uma festa que chamava Pentecostes. O que é que significa Pentecostes? 50. Era a festa dos 50 dias. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Quando era o Pentecostes? Um domingo, primeiro dia da semana. E essa igreja que é formada debaixo do derramado do Espírito é chamada o livro de Hebreus. Do quê?
Como que a igreja é chamada lá entre várias menções? A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, sempre que a ideia de primícia, primogênito aparece, você vê associada ao primeiro dia da semana. E a gente pode gastar tempo, né? Meu propósito aqui, olhando que essas figuras são parte de um entendimento de algo muito maior do que só o rito cerimonial. Deus está pegando uma lei, um princípio espiritual. Quando a gente começa a ter esse panorama e essa ideia geral de primícias, não só de como eram os ritos cerimoniais, mas da lei, isso nos ajuda a entrar na parte prática, que é para onde nós vamos agora, e eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Terceiro e último lugar. Primeiro, destacamos que o primeiro lugar pertence a Deus. Em segundo, tentamos trazer esse entendimento panorâmico, genérico das Escrituras. Em terceiro e último lugar, eu quero falar do resultado das primícias. Então vamos lá. Romanos capítulo 11, verso 16, diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Qual a ideia de Paulo em Romanos 11? O que ele está comunicando? Ele está comunicando o resultado da primícia. Se a raiz é santa, o que é a raiz? Quando a semente germina, qual é a primeira parte da planta que surge na germinação? A raiz. Então a raiz é a primeira, não só a mais importante, mas a primeira parte. Ele disse: se a primeira parte de algo é santificado, os ramos, o que vem depois, foram santificados junto com a primeira parte. Aí ele vai dizer algo que vai fazer sentido quando você entende o rito cerimonial. Se as primícias são santas e o primeiro feixe foi apresentado em oferta de movimento, foi santificada para Deus, a massa também é. Que massa ele está falando? A oferta de cereais dos 50 dias. Porque o que foi colhido para produzir essa oferta de cereais foi santificado junto com o primeiro feixe. Ou seja, quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada. E aí nós vamos entender que quando Deus institui primícias, Ele não está falando meramente de contribuição. Em primeiro lugar, Ele fala de um entendimento do lugar que Ele tem e de uma mensagem que nós precisamos comunicar não só para Ele, mas que nos ajuda a manter a consciência do senhorio do lugar que Ele tem. Mas em segundo lugar, qual o impacto disso nas nossas vidas? Deus disse: se você me honrar com os seus bens e as primícias da sua renda, eu encho seus celeiros, eu transbordo seus lagares. Em outras palavras, Deus está dizendo: não quero tirar o que você tem, eu quero te dar mais do que você tem. Porque a ideia nunca foi tirar. Deus diz: a única coisa que eu quero tirar daí é a concorrência. É que os seus bens não concorram com o meu lugar de importância. Se você preservar no seu coração o meu lugar de importância, e isso não for um concorrente, eu posso lhe dar muito mais. E nós precisamos entender o impacto, né, que o cumprimento do propósito terá como consequência, como efeito colateral. Quando a gente fala sobre isso, nós podemos entender que não se limita a dinheiro. É uma lei espiritual, ela rege todas as coisas. Então vamos lá. Em Gênesis 22, você vê Deus falando com Abraão para fazer algo que para qualquer pai a gente já bota na categoria do impensável, inimaginável. Mas eu acredito que para Abraão nós temos um agravante. Qual agravante? O homem, aos 75 anos, inicia uma jornada em obediência a Deus. A Bíblia diz que ele não podia ter filhos. Não há registro de que ele pediu isso a Deus, mas também não há registro de que não. Mas Deus toma a iniciativa e diz: eu vou te dar um filho. Abraão viverá um milagre que vai chegar em torno de 100 anos de idade. Aquilo foi milagre mesmo, não só porque não podiam ter filhos, mas a Bíblia diz que seu corpo já estava amortecido quando isso aconteceu. Não era algo natural, não tinha a menor chance de não ser uma intervenção de Deus. Mas Deus fez uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está dizendo: eu não quero só te dar um filho que alegre seu coração. Eu e você precisamos entender que por trás de tudo que Deus nos dá, Ele tem um plano para que a gente transborde, para que a gente abençoe outros. E Deus estava dizendo: eu vou fazer algo na terra toda, diz respeito ao meu plano redentor. Agora o menino nasceu, Abraão está feliz, botaram o nome nele de riso, porque ele e a mulher estavam rindo à toa com a bênção de Deus. Gênesis 22, Deus fala para Abraão assim: pegue o seu filho. Se Deus só falasse o filho já era difícil, mas eu brinco que Deus dificulta mais. Ele disse: seu único filho, o filho que você ama. Eu lembro que um dia eu estava lendo isso, falei para Deus: desnecessário, falei isso tudo. Ou já era difícil obedecer, o senhor lembra que é filho único, é o filho que ama, quer dizer, só dificultou. E Deus diz: ofereça a ele em sacrifício. Pergunta é: Deus queria arrancar o menino de Abraão? Não.
Nós sabemos que não, porque ele tinha feito promessa, ele tinha um plano. Então por que é que Deus pede aquilo? Porque de alguma forma ele está dizendo, para que eu faça tudo que eu realmente quero fazer, você tem que me entregá-lo. E ainda que ele não tenha ido até as últimas consequências, porque Deus o parou antes, ele estava disposto a ir às últimas consequências. Mas a Bíblia também diz que Abraão, Hebreus 11, diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Se Deus prometeu que através desse menino ele vai fazer algo, não faz sentido interromper a vida do menino. Então, ainda que morra, tem que voltar à vida. Abraão não está entendendo nada, mas obedece. A pergunta é, o que é que Deus está propondo? Nós precisamos entender que tem algo maior do que a gente consegue imaginar. Quando o povo sai do Egito, Deus diz para Moisés, daqui para frente todos os primogênitos são meus. Deus diz, era para todos vocês terem perdido os primogênitos na última praga, quando o anjo da morte passou, e eu salvei. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês me devem, os primogênitos são meus. Mas há algo maior do que a gente entende por trás disso. Por que futuramente Deus pediria não só as primícias da terra, da agricultura, não só dos animais, mas isso se torna na lei de Moisés um padrão para toda a nação. Todo primogênito pertencia a Deus. Para ter o direito de criar o filho, o pai tinha que resgatar de Deus o primogênito que era dele. Porque quando você santifica a primeira parte de algo, você está santificando o restante daquilo de onde ela foi tirada. Deus não precisava da primeira parte, mas ele sabia que quando santificassem a primeira parte, uma bênção seria desencadeada sobre o restante. E o que Abraão não tem noção é que Deus o está levando a santificar o primeiro de uma descendência numerosa. E com isso, ele santificou o restante da descendência. Sabe quando é que isso vai ficar claro? Antes mesmo da praga dos primogênitos, em Êxodo, no capítulo 4, você lê o seguinte, né? Êxodo, capítulo 4, verso 22 e 23. Deus está falando com Moisés na sarça sobre a missão de ir até Faraó, com a mensagem, deixa meu povo ir. Deus diz assim, Êxodo 4, 22 e 23. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixa o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que matarei o seu filho, o seu primogênito. Moisés está na revelação divina na sarça, nem foi ao Egito. Deus está dizendo, fala para o Faraó como é que essa história termina. Se ele não deixar o meu primogênito sair, eu mato o primogênito dele. Qual foi a última das 10 pragas? A morte dos primogênitos. Entre eles, quem morreu? Primogênito de Faraó. Então Deus está dizendo, toda essa questão, tudo que vai acontecer a partir de agora, tem a ver com o meu primogênito e o seu primogênito. Agora, o que é essa história de Deus dizer, deixa meu primogênito ir? A Bíblia diz que eram 600 mil homens de guerra. Era muita gente. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época era média generosa, e 3 filhos, que é média atual, eles tinham muito mais. Então você faz a conta, para cada um dos 600 mil homens, ele, uma mulher e 3 filhos, você multiplica 600 mil por 5, são 3 milhões de pessoas. É uma média generosa. Nós estamos falando de em torno de uma Curitiba e meia. Era muita gente. Balaão sobe em 4 montes diferentes e não consegue ver o fim do povo. Aquilo era um mar de gente, uma massa humana se movendo em direção à terra prometida. Mas Deus está olhando aquilo tudo e vendo o primeiro que Abraão santificou. Quando santificou o primogênito, ele santificou o restante da linhagem. Agora Deus está olhando todo o restante que vem daquilo e diz, é o meu primogênito que me foi entregue depois. Quem está entendendo? Sabe, a lei, ela funciona não apenas para questões materiais. Deus pediu uma aplicação prática nessa área também. Mas, como nós falamos, a figura da ressurreição de Cristo, né, da própria ressurreição, tratando das primícias, da igreja, tudo está dentro dessa mesma lei. Aí você olha a instrução de Deus para Josué. Capítulo 6 de Josué. Vamos ler o verso 17. Deus está falando com Josué sobre uma vitória extraordinária que ele daria em relação a Jericó. O que era Jericó? Jericó era uma cidade com a muralha intransponível para a tecnologia da época. Humanamente, ela não podia ser invadida, não tinha brechas. Mas olha o que Deus diz, verso 17. Na verdade, o final do 16, Deus diz, gritem porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Mas no 17 ele diz, porém a cidade será condenada. Outras traduções dizem, será consagrada. A NVI traduziu, será consagrada ao Senhor para destruição.
Por que essa diversidade? Consagrada, condenada, consagrado para destruição. Porque a palavra usada no original hebraico é sherem. Ela significa consagrado à destruição. Ou seja, a pessoa não pode se apropriar, mas não tem utilidade, tem que destruir. Era a forma como ela santificava algo a Deus. Verso 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, verso 18, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Então algumas traduções, em vez de falar coisas condenadas, desconsagradas, outras dizem o anátema. Deus está dizendo, olha, tudo na cidade está consagrado à destruição, ninguém pega nada. Isso era uma contradição ao que eles estavam vivendo desde que saíram do Egito, antes de entrar em Canaã. Toda a cidade que eles venciam, Deus dizia, o despojo de guerra é de vocês. Depois de Jericó, todas as outras cidades, o despojo de guerra seria deles. Essa era uma lei antiga. Semana passada nós falamos de Abraão entregando os dízimos a Melquisedeque. Dízimo do quê? Do despojo de guerra. Só que Deus diz, nessa cidade ninguém tem despojo. Ninguém pega nada. O que é que Deus estava fazendo? O que era Jericó? A primeira cidade que eles conquistariam na terra prometida. E a primeira parte é de Deus. Então Deus diz, ninguém pega nada. Quando eu era garoto eu vi alguém tentando explicar, não, é que aquele povo praticava umas coisas assim do ocultismo, e aquilo tudo era amaldiçoado, por causa da palavra anátema, que significa maldito. Mas Deus diz, vocês vão trazer maldição se pegar. Se não pegar, não tem maldição. Não eram as coisas que eram amaldiçoadas. Olha o verso 19. Deus diz assim, porém toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Deus está dizendo, não é que isso não aproveita. Deus diz, mas vem para o meu tesouro, não para o de vocês. O que é que Deus queria? Levar o povo a entender, quando você santifica a primeira parte, a primeira cidade da terra que eles vão conquistar, eles estariam santificando o restante que viriam dela. Então a Bíblia descreve a partir do capítulo 7 o pecado de Acã, que cobiçou algumas barras de ouro, uma capa babilônica, e desobedece a ordem de Deus e mete a mão naquilo que era Xerém, consagrado à destruição, e o tesouro deveria ter ido para o tesouro da casa de Deus. O que é que acontece? A próxima cidade depois de Jericó que eles têm para conquistar é pequena até no nome, Ai. A Bíblia diz que eles dizem, nós nem precisamos mobilizar os nossos exércitos, manda um batalhão ali que eles resolvem o negócio. Ou seja, a primeira, eles sabiam, sem Deus, sem milagre nós não temos. A segunda, ele disse, isso aí é moleza. Só que eles mandam seus homens, são vencidos na guerra. O Josué fica doido. E ele vai reclamar com Deus. Que a maioria dos crentes, quando as coisas dão errado, acha que a culpa é de Deus. E ele diz, o que adiantou o Senhor fazer esse grande milagre e atrair fama para o seu nome para a gente e trazer temor para todo mundo? Agora, quando ele souber que nós não lidamos nem com essa cidadezinha, nós estamos lascados. Eles vão se animar para lutar contra a gente. Quando Josué está protestando, Deus diz, fui eu que toquei no anátema? Deus está dizendo, você está me culpando? Vai resolver o problema dos seus homens, dos seus liderados. E aí você tem todo o relato de como Deus revela quem fez o que e por quê. E pode te parecer duro demais a punição que Acã recebe. Mas a verdade é que outros homens já estavam morrendo e muitos mais morreriam por causa dele. Porque no momento em que ele mexe na primeira parte, a unção de conquista foi comprometida. Somente quando esse problema foi resolvido é que a unção de conquista volta. Porque todo princípio que você quebra vai quebrar você. É uma questão de tempo. E aquilo precisava ser arrumado. Ou seja, quando você olha o resultado das primícias, você descobre que ao santificar a primeira parte de algo, você santifica o restante. Ao não santificar, você não santificou o restante. Deus diz, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu não vou intervir em favor de ninguém. Então o texto que nós lemos de Provérbios diz, se você honrar a Deus não só com os bens, mas com as primícias da renda, celeiros cheios, lagares transbordantes, tem bênção. Em Ezequiel 44:30, Deus diz, o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e de toda oferta de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Não era a bênção do sacerdote que recebeu. Deus diz, esse destino escolhi eu. Deus está dizendo, é a minha bênção que vem sobre vocês.
Mas aí você também vai encontrar na Bíblia o princípio inverso. Se você não bota Deus em primeiro, em vez de bênção, o que você tem é o resultado inverso. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Ageu, no capítulo 1. Tem esse livro na Bíblia assim. Se você pegar em Malaquias, o último do Antigo Testamento, voltar 3, Malaquias, Zacarias, Ageu, fica mais fácil de achá-lo no meio desses profetas menores. Em Ageu, no capítulo 1, nós vemos no verso 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Qual o momento que eles estão vivendo? É o momento do pós-exílio de Babilônia. Depois de 70 anos de cativeiro, todo mundo está voltando para Jerusalém. A cidade seria reconstruída. Quando você lê o livro de Neemias, você tem a reconstrução dos muros. Mas quando você lê o livro de Esdras, você percebe que a missão primária de Esdras era reconstruir o templo. Mas o povo que está voltando fica olhando para a casa de Deus destruída e dizendo, não chegou o tempo, não chegou a hora. Verso 4, 3. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, agora 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Deus está dizendo, é sério, que vocês vão dizer que não é hora de consagrar, de arrumar minha casa, mas de vocês deram toda a atenção. E as palavras Deus está dizendo, vocês se botaram em primeiro lugar e me deixaram por último. Resultado, verso 6. No 5 Deus diz, considerem o que tem acontecido com vocês. 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Outras traduções dizem uma bolsa furada, um saco furado, um saquitel furado. Mas Deus está dizendo, além de comer não se fartar, beber não se saciar, vestir não se aquecer, o rendimento de vocês tem um vazamento. Não dura. De quem é a culpa? Do Satanás? Não. Verso 9. Deus diz, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com a sopa. Deus diz, quem está fazendo isso sou eu. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Verso 10 diz, por isso. Aqui nós temos causa e consequência. Deus diz, por isso, por causa do que vocês escolheram, botarem-se a si mesmo em primeiro lugar e me deixar por último. Deus diz, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus diz, fui eu que fiz. E agora, como é que se arruma a bagunça? Capítulo 2 de Ageu. Verso 15. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então eles vão ouvir a mensagem de Deus, vão se arrepender, vão priorizar a construção da casa de Deus. Mas Deus diz, antes de vocês começarem, antes daquele tempo, alguém vinha um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Por que eles estavam vivendo perda e prejuízo? Deus assume, 17. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus está mostrando que até o juízo que ele aplica tem um efeito pedagógico, didático. Deus está dizendo, eu queria que vocês percebessem o erro de vocês, se arrependessem e arrumassem as coisas. Verso 18. Por isso, desde o dia de hoje, e Deus está dizendo, pode anotar aí no calendário, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda há sementes no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os frutos, isso é coisa do passado, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus está dizendo, botaram os alicerces, priorizaram minha casa, me colocaram em primeiro. Deus diz, é o dia da virada. O jogo muda para vocês. Por quê? Quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante. Deus não estabeleceu um princípio de barganha. Me põe primeiro que eu te dou depois. O que Deus estabeleceu foi um efeito regulador no relacionamento com Ele. Mas Ele diz, as consequências não serão mera recompensa. Serão o desencadeamento de princípios que você acionou e que vão trazer bênção sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém.
Sabe, eu não vou dizer para você como você tem que aplicar a lei das primícias. Você precisa conhecê-la e você precisa, obviamente, dentro do entendimento e convicção, procurar entender formas e maneiras de você fazer isso. Nós sabemos a importância de ter um tempo devocional com Deus e que a busca a Deus deve ser diária. Qual o melhor horário do dia para você ter o tempo devocional? Então logo você acorda. Porque quando você santifica a primeira parte do dia, você santificou o restante do dia. Porque nossas reuniões principais são no domingo. Na nossa doutrina, o domingo não substituiu o sábado do Antigo Testamento e não é necessariamente um dia santificado. Além de honrar o dia da ressurreição de Cristo, nós entendemos que o dia da ressurreição de Cristo foi o primeiro dia da semana, pela ideia de primícias. Então, quando nós temos a ideia de manter Deus em primeiro lugar, primeiro dia da semana, nós queremos separar como tempo de culto e de adoração. Mas para nós não é um dia mais santo do que os outros e nem substitui o sábado, mas tem uma lógica por trás disso. Então, algumas pessoas às vezes querem que a gente diga para eles o que fazer. Eu lembro quando meu filho Israel, na adolescência, entrou no primeiro emprego e ele estava para receber o primeiro salário. A gente pensa no mês cumprido. Quando ele começou a trabalhar, tudo o que ele ficava mirando é a hora que eu receber o primeiro salário, a hora que eu receber o primeiro salário. Ele estava cheio de planos para aquilo. E aí na semana que ele recebeu o salário, no dia na verdade, eu falei: filho, certifique-se de que você separou o dízimo a parte de Deus. Ele olhou para mim e falou assim: eu não vou dar o dízimo. Minha primeira reação foi já formular um sermão. Eu falei: não, ele não faria isso. Com o que eu ensinei, eu falei: você não vai dar só o dízimo? Quanto é que você vai dar? Ele deu um risinho, tipo assim: pô, o senhor matou a brincadeira antes dela crescer. Eu falei: pai, eu vou dar o salário todo. Gente, como pai, eu fiquei com dó. Porque eu fiquei lembrando de tudo que ele planejou, tudo que ele queria, e que o segundo mês até ter acesso a outro salário seria uma eternidade. Eu acho que ele percebeu no meu rosto. Ele falou: pai, eu achei que o senhor ficaria feliz. Ele falou: eu tenho salário o resto da vida. E diz: eu quero santificar o primeiro para Deus. E eu falei: não, eu estou feliz, eu só não estou transparecendo. Não muito tempo depois disso, meu filho viveu um milagre extraordinário de Deus. E a pessoa usada para abençoá-lo disse: Deus me disse que esse menino entendeu algo sobre as primícias e que ele quer fazer isso por causa disso. Então, isso significa que então todo mundo tem que treinar os filhos para fazer isso? Não necessariamente. A primeira casa que eu consegui dizer: puxa, casa própria. Eu, porque entendi a primícias, falei: Deus, quer saber? Eu vou entregá-la mesmo não sendo obrigado. E não estou falando isso para achar que você tem que fazer. Eu só estou dizendo que é personalizado. Que muitas vezes cada um de nós precisa entender qual é a dinâmica. E eu falei: eu vou te honrar. Eu estou disposto a ficar sem casa própria o resto da vida, viver de aluguel se for o caso. Mas eu quero fazer isso, mesmo que eu não seja obrigado. E sabe, muitas vezes a gente pode ver Deus trabalhando com pessoas de forma distintas. Quando comecei a acompanhar e discipular o pastor Marciano, ele um dia falou para mim: eu vou dar o melhor dia de faturamento das empresas. Eu falei: tu tá maluco? Faturamento? Isso é diferente do ganho. Ele falou: eu vou fazer porque eu quero. Eu falei: você não é obrigado. Ele falou: eu quero. E ele começou a fazer isso. Eu falei: olha, já que você quer, deixa eu te sugerir algo. Dá o primeiro dia para Deus. E eu compartilhei o que eu estou compartilhando com vocês. Não tínhamos uma igreja ainda. Mas eu falei: olha, isso é uma lei, dá o primeiro. Ele falou: mas o primeiro não é o melhor movimento. Porque as pessoas até ganhar no quinto dia, gastar depois. Ele falou: é lá perto do 10º dia que o negócio fica bom. E eu quero dar para Deus o melhor movimento. Eu falei: então deixa eu te sugerir duas coisas. Dá o primeiro dia. No fim do mês você apura qual foi o melhor dia. E aí você dá a diferença. Você vai continuar fazendo o que você quer, mas tem algo em botar Deus primeiro. E se até hoje você tiver uma conversa honesta, ele vai dizer que a grande virada financeira dele surgiu a partir disso. Isso significa que todo mundo tem que fazer? Não. Isso significa que o Espírito Santo dirigiu ele a uma aplicação de uma lei espiritual que você não é obrigado a fazer. Mas o que nós precisamos entender: existe uma lei. E essa lei diz respeito ao quê? A colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu era criança, meu pai ensinou: vocês não vão dar só o dízimo. Vocês vão se comprometer com o dízimo antes de gastar o salário. Quando o crediário, compra programada, começou a se tornar popular, meu pai dizia: não empolguem em gastar antes da parte de Deus. Sabe o que a gente fazia?
Estamos falando na época do finado talão de cheque, que hoje, né, a nova geração nem sabe o que é. A gente, antes de receber, a gente fazia o cheque do dízimo, consagrava e ficava com ele guardado. Porque a gente dizia, mesmo que não chegou a hora de entregar, nós não queremos comprar as outras coisas a prazo e tá investindo na gente antes de investir em Deus. Era a luz que a gente tinha. Isso não significa que você tem que fazer isso. Mas eu só quero dizer que pode haver muitas possibilidades de aplicação de um princípio. Eu tenho 2 jejuns que eu faço por ano. Mas para mim o de janeiro tem um significado especial. Eu falo para Deus, o primeiro mês é seu. É mês de jejum, é mês de me dedicar. Eu estou santificando o restante do ano. Eu já tive momentos de simplesmente dizer para Deus, do que eu sei, o resto a gente resolve depois. Eu vou te adiantar os dízimos do ano. Eu quero aqui fazer algo especial. Então, muito do que nós falamos, e às vezes não explicamos, tem por trás essa lei. Por exemplo, por que nós temos a oferta de semeadura, que sempre é feita na virada do ano? A gente sempre diz, oferta especial, começo do ano. Vamos botar Deus em primeiro lugar, né? Então, há muitas formas, seja na vida financeira, ou em qualquer outro aspecto, como eu falei, a hora do devocional, o dia do nosso culto, onde a gente pode aplicar a lei. A gente não olha para o Novo Testamento e diz, tem uma oferta específica chamada oferta de primícias. Isso também não significa que se algum de nós quiser fazer, não possa. É por isso no nosso envelope, eu acho que ainda tem, né? A contribuição eletrônica, faz tempo que eu não pego no envelope. A gente fala dízimos, ofertas, primícias. Às vezes as pessoas falavam, o que é isso? A gente dizia, uma hora você vai saber. Em algum momento você vai entender. Então, a minha sugestão aqui não é dizer para você o que é que você faz com a lei. É dizer que você precisa entender que há algo onde Deus comunica claramente, o primeiro lugar é meu. Você deve manter isso claro no seu coração e comunicar isso. E Deus está dizendo, a minha intenção não é eu tirar proveito disso. Deus está dizendo, a minha intenção, quando eu boto esse efeito regulador de você me reconhecer em primeiro, é abençoar você. Porque como a gente está falando desde o início, se nós tivermos uma relação errada com o dinheiro e as coisas materiais, vão concorrer com Deus. Mas se o primeiro lugar de Deus está protegido, Ele diz, eu posso te dar muito mais desse negócio. Porque Ele não vai concorrer com o meu lugar, ainda vai servir o meu senhorio e o meu propósito. Quem está entendendo, diga amém. Então, a forma e a maneira, você decide. No Novo Testamento, a gente percebe Paulo não só falando aos romanos, que era uma igreja de gentios, que não viviam o rito cerimonial da lei de Moisés, das primícias, mas ele está aplicando o princípio. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 16, ele diz, no primeiro dia da semana, cada um ponha de parte conforme a sua prosperidade. Ele está falando da coleta para os santos, os necessitados da Judéia. Não era o dinheiro que ele ia entregar no culto. Era o dinheiro que ele ia guardando em casa, até a hora que Paulo chegasse, um fundo tinha sido preparado. Por que Paulo está dizendo no primeiro dia da semana? O dinheiro vai ser guardado. Se foi guardado na segunda, na sexta, no sábado, não acumulou do mesmo jeito, contabilmente não cumpriu o propósito, mas tudo está relacionado a primícias. Sempre eles associavam ao primeiro dia. Era uma ideia, né, muito específica, um valor que era cultivado. Quando você lê a Didaquê, nós estamos falando de um material bíblico, mas é o primeiro documento histórico que você tem de catecismo cristão, de orientação aos novos convertidos. Eles orientavam oferta de primícias. Então isso significava que mesmo quando o evangelho estava entrando entre os gentios, os judeus diziam, o rito cerimonial não se repete nos moldes literais de antigamente, mas a lei por trás deles, no plano espiritual, permanece. Então muitos de nós precisamos entender e discernir, né? Há momentos diferentes da minha vida onde eu lido de forma diferente com a lei das primícias. Mas é o tipo de entendimento que a gente sente de Deus, que você deve ter e de forma, né, pessoal, avaliar como você vai aplicar, seja num contexto financeiro ou no plano espiritual, que o primeiro lugar seja sempre de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar. Pai, nós te pedimos mais uma vez, não só aqui e agora, mas mesmo depois deixarmos esse lugar, que o entendimento da sua palavra possa prosseguir trabalhando em nós. A capacidade de refletir, de meditar, de avaliar, de procurar, ó Deus, caminhos práticos
para vivermos aquilo que temos aprendido, que ela seja guiada, dirigida pelo Espírito Santo, e que aquilo que o Senhor começou não só continue, mas como temos orado e clamado culto após culto, que isso cresça, que isso se desenvolva dentro de cada um de nós. Nós queremos viver a plenitude do teu propósito, a plenitude do relacionamento com o Senhor, e oramos que o Senhor nos guie em cada fase de crescimento, de avanço, de progresso na fé, sempre com claro entendimento das leis espirituais e também com a direção prática e personalizada de como podemos viver isso tudo de maneira que te honre, te exalte, te glorifique, e ao mesmo tempo, assim como o Senhor guia Abraão a santificar o primeiro filho de uma linhagem, assim como o Senhor guia Josué a santificar a primeira de muitas cidades seriam conquistadas. Pai, nós oramos que o teu Espírito nos dirija, mesmo naquilo que nós não entendemos, a viver seguindo e praticando a lei espiritual, a lei das primícias, a lei dos primeiros frutos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.